Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira para compor mais uma vez o quadro Falando em Português. Trouxe para você uma imagem para ser apreciada sem moderação. Veja que aqui nós temos uma ironia presente, clara, nesta imagem a qual você está observando. O médico mandou eu suspender a cerveja e o sal. Será que nessa altura já está bom? Observe, portanto, que aqui o autor do texto foi irônico e quis abusar da polissemia das palavras e levar em consideração a ideia da suspensão no sentido de cortar, suspensão no sentido de elevar. Mas não é sobre isso que quero falar com você. Observe que o tema desta imagem que aparece ali acima fala sobre sujeito acusativo. Se você nunca ouviu falar sobre este sujeito, é sobre esta situação que abordarei, ou é esta situação que abordarei durante esta nossa fala. Lembrando, obviamente, que esta é uma questão concursística, muitas vezes não vem expresso no comando da questão, mas que esbarra nos assuntos relacionados à concordância e a própria coloquialidade / formalidade da nossa querida língua portuguesa. Então veja que eu já coloquei para você o assunto sobre o qual falaremos neste quadro, sujeito acusativo. Então, na verdade, todas as vezes que você passar por estes verbos aqui, ó, tem que ser estes 6 verbos, combinado? Verbo fazer, verbo mandar, verbo deixar, verbo ver, verbo ouvir e verbo sentir. Acontece que tornar-se-á, classificar-se-á um sujeito como acusativo todas as vezes em que ele exercer dupla função, ou seja, ele fizer parte de 2 orações. Como assim, Silvia? Olha só que legal a frase. O presidente deixou o ministro tomar as decisões. Este caso, ou seja, este ministro aqui, ele é o nosso sujeito acusativo. Por quê? Ao mesmo tempo que ele completa o sentido do verbo deixar, já que quem deixa, deixa algo, então eu poderia, olhando para esta oração, classificá-la como o objeto direto do verbo deixar. Ao mesmo tempo, eu tenho o ministro como sujeito do verbo tomar. Percebeu a dupla função? Então, por isso que a gente, quando eu falo que as palavras não acumulam função na oração, com raríssimas exceções, essa é uma das exceções, ou essa é a exceção mais pertinente. Veja, ele tem um acúmulo de funções, apesar de não ser o único, mas eu entendo que ele compõe a oração que completa o sentido do verbo, assim como ele é o sujeito do verbo tomar. Nesse contexto, vale observar também que não precisa este sujeito acusativo ser representado apenas por um substantivo. Eu poderia ter um pronome de tratamento, um pronome indefinido, um pronome demonstrativo, um pronome indefinido aqui, ou os pronomes oblíquos. Então, veja, eu poderia dizer: o presidente deixou você tomar as decisões, alguém tomar as decisões, este tomar as decisões, o presidente deixou quem tomar as decisões? Tá vendo que aqui eu estou fazendo uma pergunta? E os pronomes oblíquos, tá vendo que neste caso eu já dei a resposta da imagem que apareceu para você na abertura do quadro. Se eu posso usar apenas estes casos e ou os pronomes oblíquos átonos, isso quer dizer que aquela imagem está errada. Olha só, eu coloquei aqui para nós mais 2 exemplos de erro nessa questão de fazer com que apareça o meu sujeito acusativo. Você vai dizer: Silvia, eu já aprendi, olha só, o verbo deixar tem como complemento eu fazer isso, e o eu exerce a função de sujeito da oração. Certíssimo o seu raciocínio. O problema é que a gente tem que levar esta regra em consideração. Se eu só posso colocar pronomes oblíquos átonos, então, neste caso, o correto deveria ser
deixe-me fazer isso. Aqui, ela, tá vendo? Ela é um pronome pessoal do caso reto, não posso, preciso trocar pelo oblíquo, ou seja, mandei a falar a verdade. Deu para entender? O erro da sua e daquela imagem é exatamente esse. E para a gente finalizar a nossa conversa, como fica o aspecto da concordância, já que todas as vezes que eu tenho o meu sujeito acusativo, eu terei, depois desse sujeito, o nosso famoso verbo no infinitivo. Como será a concordância? Veja que aqui eu posso, sem problemas, fazer o uso daquela regrazinha tanto faz, ou seja, método tanto faz, método tanto faz. Até a página 2. Observe, deixei os garotos fazer isso ou deixei os garotos fazerem isso? Tanto faz. As duas maneiras estão corretas, porque aqui há a presença de um substantivo, que poderia ser um pronome indefinido, poderia ser um pronome de tratamento, todos os casos que coloquei aqui para você. Quando é que você redobra a atenção? Quando o meu sujeito acusativo for representado por um pronome oblíquo. Neste caso, eu só posso fazer a concordância no singular. Portanto, deixei os garotos fazer ou fazerem isso? Tanto faz. Deixei-os fazer isso, correto. Deixei-os fazerem isso, incorreto. Volta aqui para a imagem e para a gente consertar então esta mensagem que aparece para você. O médico mandou-me suspender a cerveja e o sal. Será que nessa altura já tá bom? Não estou considerando ironia, não estou considerando ortografia, não estou considerando pontuação desta imagem. Nós estamos apenas tratando do caso do sujeito acusativo. Convido você para curtir este vídeo, para deixar a sua mensagem, e por que não, dicas e possíveis comentários para os nossos próximos encontros. Eu aguardo você. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!